Shalom, boa tarde. Tisha B'Av, 9 de Ave de 5.784, a contar da criação. Dia histórico de tragédias, aflições e angústia na história do povo judeu, o nosso irmão mais velho. E hoje nós estaremos aí fazendo algumas reflexões com referência à destruição dos templos, mas essencialmente ao segundo templo no dia de hoje. Tisha B'Av, 9 de Ave, traz para nós lamentações e traz para nós reflexões realmente o quanto nós precisamos nos prepararmos para a revelação do justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. É dia 13 de agosto de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo os ensinamentos do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Estamos aí, então, no dia 9 de Ave, onde temos aí momentos de tragédias, tristeza, morte, para refletirmos e tirarmos lições para as nossas vidas no dia de hoje, ok? Na história judaica, o dia de hoje, 9 de Ave, Tisha B'Av, nós temos aí então a geração do Êxodo é condenada a morrer no deserto, né? 1312 antes da Era Comum, o fato ali aconteceu no dia 9 de Ave do ano de 2449, a contar da criação, o que corresponde ao ano 1312 antes da Era Comum. A geração de judeus que saiu do Egito, sob a liderança de Moshe, 16 meses antes foi condenada a morrer no deserto e a entrada na terra de Israel foi adiada por 40 anos. Esta é a primeira das 5 tragédias nacionais que ocorreram em 9 de Ave, relatadas pelo Talmud, Ta'anit 4:6, devido às quais o dia foi designado como dia de jejum. As outras 4 foram a destruição dos 2 templos, a queda de Betar e a destruição de Jerusalém. A destruição dos templos sagrados, né? Tanto no primeiro como no segundo templo em Jerusalém, foram destruídos em 9 de Ave. O primeiro pelos babilônicos no ano 3338, a contar da criação, e 423 antes da Era Comum. E o segundo pelos romanos no ano de 3829, a contar da criação, que corresponde ao ano 69 da nossa Era Comum. A destruição dos 2 templos representa a maior tragédia da história judaica, pois assinala a nossa descida galute, o exílio, o estado de exílio físico e o afastamento espiritual, no qual o povo judeu se encontra até a presente data. Assim, a destruição é pranteada como uma tragédia que afeta a vida judaica, mesmo depois de mais de 2000 anos. Não menos que a própria geração que a viveu, né, em primeira mão. Porém, 9 de Ave também é um dia de esperança. O Talmud relata que Mashiach, o ungido de Deus, o Messias, nasceu no mesmo momento em que o templo foi incendiado e a galute começou, né? Isso está de acordo com os ensinamentos dos nossos sábios, que em toda geração nasce um descendente de Erudá, que é digno de se tornar Mashiach de Israel, né? Os nossos sábios falam que cada geração tem o seu candidato, né, a ser o Mashiach, a se revelar como Mashiach, ok? Então, por isso que fala o Mashiach nasceu, ok? Quando chegar a hora, Deus se revelará a ele e o enviará, e então o espírito de Mashiach, ou a alma de Mashiach, que está oculta em segredo no alto, junto ao trono de Hashem, se manifestará nesta pessoa.
Temos aí também nessa data a questão da queda de Betar, né? A última fortaleza na heróica rebelião de Bar Kokhba, que caiu para os romanos no dia 9 de Av, do ano 3893, a contar da criação, e o ano 133 da Era Comum. Após um cerco de 3 anos, aproximadamente 580 mil judeus morreram de fome e pela espada, incluindo Bar Kokhba, o líder da rebelião. Também nessa mesma data temos a expulsão dos judeus da Inglaterra no ano 1290 da Era Comum. Os judeus foram expulsos pelo rei Edward I, né, nessa data em 1290 da Era Comum. Depois temos a expulsão dos judeus da Espanha em 1492 da Era Comum, né, que foram expulsos pelo rei Fernando e pela rainha Isabel no dia 9 de Av, né, de 1492, dando fim a muitos séculos de florescente vida judaica naquele país, né? A presença judaica, né, na Espanha, né, depois de muitos séculos, né, chegou aí a esse fatídico dia, né, e a vida judaica foi muito importante na Espanha. Nessa data, né, para o povo judeu, né, tem os costumes de jejum, de Tisha B'Av, né, o livro Errá, o livro das Lamentações, ele é lido. As pessoas, né, os judeus, eles fazem as meninas a partir dos 12 anos e os meninos a partir de 13 anos, eles também fazem o jejum normalmente nessa data aí, né? Então, é o mês 9 de Av, ok? Com referência à questão, né, de Mashiach, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, como os demais sábios, trazem para nós, né, uma palavra nesse sentido aí, para nós estarmos focalizados, né? Então, o Lubavitch Rebbe, ele diz assim: o nascimento, né, de Mashiach, não está se falando exatamente o nascimento de carne e sangue, como um bebê que acaba de nascer, né? Não é exatamente o nascimento de uma criança no dia 9 de Av, mas sim o nascimento espiritual, quando ele já é adulto, incluindo a maturidade espiritual, como é dito, e ele estava cabeça e ombros acima de todo o povo, né? Então, o Rebbe esclarece que isso não significa a hora do nascimento natural, né, que uma criança nasce de sua mãe, mas a revelação, né, de Mashiach, quando ele estiver digno e pronto para libertar o povo judeu da Galut, do exílio, para entrar na Geulah, a redenção final, né? Então, esse nascimento aí, precisamos ter o foco nesse sentido, né? O nascimento no campo da revelação, quando ele estiver digno e pronto, né, para exercer a sua função, trazer os judeus do mundo inteiro para a terra prometida, né, libertando-os da Galut, do exílio. Por isso não ficará um único judeu fora da terra de Israel. Então é um nascimento que se fala aqui da maturidade espiritual, né? Quando este personagem, este homem, estará como uma liderança, como um rabino de um nome muito elevado, né? Cabeça e ombros acima de todo o povo, né? Ou seja, o seu nascimento espiritual, né, nesse sentido, ele está muito elevado acima de todos, e então é esse momento em que Deus determina que ele receba a alma de Mashiach, né? E aí ele então estará executando a sua função como Mashiach,
ok? Os nossos sábios ensinaram que originalmente os querubins que ficavam dentro do Santo dos Santos eram feitos de maneira tal que permaneciam abraçados, né, como um homem e uma mulher que se amam, simbolizando o amor de Deus por Israel. Quando o povo de Israel subia a Jerusalém nas festas da peregrinação, a cortina que cobria a arca sagrada, porque a arca sagrada ficava no Santo dos Santos, e a tampa, né, da arca era onde estavam os querubins, né, de frente um para com o outro, e as suas asas se abraçavam, né? Então o povo podia ver porque o Kohen Gadol ele abria as cortinas e o povo via então os querubins ali. Então dessa forma era dito: vejam quão amados são vocês perante Deus, como o amor que une o homem a uma mulher, né? Os nossos sábios ensinaram também que quando acontecia do povo de Israel deixar de cumprir a vontade divina, os querubins voltavam milagrosamente os seus rostos para fora, ou seja, deixavam de se encarar, né? Eles davam as costas um para o outro e se desabraçavam, mostrando que o amor de Deus pelo seu povo não era mais o mesmo, segundo o Talmud Iomá 54b relata. Quando os inimigos entraram no grande templo, viram que os querubins estavam abraçados. Eles os pegaram, os levaram para fora do mercado e disseram: vejam só o que se dedicam os israelitas, um povo cuja bênção é bênção de verdade e cuja maldição é maldição de verdade. Isso criou um enorme desdém pelo povo judeu, conforme cita Lamentações, capítulo 1, verso 8. Todos os que antes a honravam, agora a desprezavam, porque a viram desnuda. Se o templo foi destruído porque o povo de Israel não cumpriu a vontade de Deus, como é possível que os querubins tenham permanecido abraçados? Alguns explicam que isso teve como finalidade amplificar a desgraça que se abateu sobre os israelitas, por fazer com que até quem antes considerava os judeus um povo honrado se convencesse de que eles se envolviam em práticas frívolas, desconhecendo que os querubins representavam e grandiosamente do amor de Deus por Israel. Outros acham que, independente de como o inimigo considerasse o abraço dos querubins, ele indicava que o amor incondicional entre Israel e Deus fora restaurado depois do templo ter sido destruído e a ira divina ter recaído sobre as suas pedras e madeiras. Assim os sábios explicam. Música de Asaf. Ó Deus, os povos invadiram tua possessão. Salmo 79, 1. Por que o versículo não começa com as palavras choro de Asaf, ou suspiro de Asaf, ou lamento de Asaf? Por que começa com música de Asaf? Isso pode ser comparado a um rei que prepara o palio nupcial para o seu filho, enfeitando-o com capricho, mas vendo seu filho se desviar para um mau caminho, vai ao palio, rasga as cortinas e quebra as hastes. O mestre do filho pega uma das hastes e começa a cantar. As pessoas em volta dizem: o rei destruiu o palio e você se põe a cantar? O professor então responde: eu estou cantando porque o rei despejou a sua raiva sobre o palio e não sobre o filho. O mesmo foi dito a Asaf. Deus destruiu o templo e você se põe a tocar música? E ele então respondeu: eu estou tocando porque Deus descarregou a sua ira sobre pedras e madeiras e não sobre os filhos de Israel. Ok? Então essa é uma comparação para o início, né, da nossa reflexão sobre a destruição do segundo templo, ok? Então é isso daí.
Os fatos que vamos narrar aqui, né, a destruição do segundo templo e tudo que envolve a destruição do segundo templo, as suas histórias, etc. e tal, né, tem as referências bíblicas, aliás, as referências, né, tanto bíblicas como também dos escritos dos sábios, né, bem como também nós temos aí o Talmud, tem Mishnah, tem os escritos, né, que trazem as referências bíblicas também concernente às passagens. Então, a destruição do segundo templo, né, sagrado, também está baseada no livro do conhecimento judaico, páginas 575 até a página 626 do livro do conhecimento judaico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakoni abedivaró. Então nós vamos aí entrar nesse campo, né, da destruição do segundo templo. 490 anos após a destruição do primeiro templo, foi destruído o segundo templo, né, e novamente na data de Tisha B'Av, 9 de Av. Na época da destruição, entretanto, a grande cidade de Betar ainda existia e permaneceu livre. 52 anos depois, novamente em Tisha B'Av, Betar caiu ao inimigo, que assassinou a população da cidade, derramando tanto sangue que seus cavalos foram cobertos até as narinas de tanto sangue de judeus assassinados ali na cidade de Betar. Por 180 anos antes da destruição, o malvado Império Romano espalhou seu domínio sobre o país. 80 anos antes da destruição, os sábios decretaram que países estrangeiros estavam em estado de impureza por causa das conquistas romanas e a sua introdução à idolatria. 40 anos antes da destruição, o Sanhedrin, o Tribunal Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal dos judeus, de 71 juízes, exilou-se voluntariamente e deixou suas câmaras do Monte do Templo e reuniu-se na Praça do Mercado. Como, por exemplo, o assassinato tinha de se tornado comum e o Sanhedrin não desejava julgar crimes capitais, eles saíram da Câmara das Pedras Talhadas no Monte do Templo, pois somente reunindo-se lá, o Sanhedrin tinha o poder de julgar casos capitais, né? Então, o assassinato, o homicídio, tornou-se algo muito comum entre os próprios judeus. Então, o próprio tribunal, né, o Sanhedrin, o Supremo Tribunal Federal dos judeus, eles abandonaram a sua Suprema Corte, né, nessa linguagem para entendermos, né, que é o Sanhedrin, junto à Câmara das Pedras Talhadas, né, junto do templo, no Monte do Templo, pois somente reunindo-se ali que podiam julgar os casos de penas capitais. Então eles abandonaram a Câmara do Sanhedrin e foram para a praça. Ali na praça eles não podiam julgar, né, as coisas, né, porque se tornou tão normal que já não fazia efeito algum, né. Então, nós vamos ver mais para frente a questão do ódio infundado entre os próprios judeus. Então, os materiais aqui, né, que nós estamos falando, baseado no livro do conhecimento judaico, páginas 575 a 626, bem como também o Talmud Gittin, 55b a 57b, o Midrash Eharabá, né, e também aquilo que foi registrado por Joséfos, o historiador judeu. O Rabi Yohanan disse: qual é a lição aprendida no versículo de Mishlei 28:14? Feliz é a pessoa que teme constantemente e aquele que endurece seu coração para não cair presa do mal. Por causa do incidente relativo a Kamitzá e Bar Kamitzá, a Jerusalém foi destruída. Por causa do incidente relativo ao galo e à galinha,
Tur-Malca foi destruído por causa do incidente a respeito do raio da roda de uma carruagem. Betar foi destruída. Resumidamente, o ódio infundado entre os próprios judeus. No caso de Kamitsá e Bar Kamitsá, né, nos relata a história seguinte, que em Jerusalém, né, havia um homem que tinha um amigo chamado Kamitsá, e ele tinha um inimigo chamado Bar Kamitsá. Um dia ele fez uma festa, né, e ele disse ao seu servo, vá e convide o meu amigo Kamitsá, né? E o mensageiro, por engano, ele acabou convidando não o amigo, mas o inimigo, Bar Kamitsá, né? Então, o Bar Kamitsá foi convidado para a festa, e dentro desse aspecto aí, então ele foi convidado, ele foi para a festa. Mas num determinado momento, né, o dono da festa, ele viu que estava ali o seu inimigo, e não o amigo. Estava ali o seu inimigo, Bar Kamitsá. Então ele disse, você é meu inimigo, o que você está fazendo aqui? Levante-se e vá embora, agora mesmo. O Bar Kamitsá disse, como já vim, deixe-me ficar e pagarei a você o custo daquilo que comer e beber. E o anfitrião disse, não. Bar Kamitsá disse, se permitir-me ficar, pagarei a você metade das despesas da festa. Mas o dono da casa disse, não. Bar Kamitsá disse, se permitir-me ficar, pagarei a você as despesas da festa inteira. Mas o anfitrião simplesmente disse, não. O anfitrião agarrou Bar Kamitsá pela mão, fê-lo levantar e ir embora. E Bar Kamitsá disse para si mesmo, como os sábios estavam sentados aqui e eles não o repreenderam, então isso indica que eles simplesmente concordaram com o que o anfitrião estava fazendo. Então Bar Kamitsá disse, me vingarei e os difamarei perante as autoridades. Que autoridades ele estava se referindo? As autoridades romanas, que estavam ali no domínio de toda a região. Então Bar Kamitsá saiu e disse ao imperador, os judeus estão se rebelando contra suas ordens. E o imperador replicou, quem disse isso? E como sabe que isso é verdade? E ele respondeu, posso provar minha controvérsia e lhe fornecerei os meios para testá-los. Envie-os um animal como uma oferenda de sacrifício, e você verá se eles o sacrificam. Se rejeitarem a oferenda, isso provará que estão se rebelando contra a sua autoridade. O imperador aceitou a proposta de Bar Kamitsá, e ele foi e enviou com Bar Kamitsá um bezerro de 3 anos para ser oferecido em sacrifício. Antes de chegar em Jerusalém, ele danificou o bezerro nos lábios, tornando assim o sacrifício imperfeito. Alguns dizem que o ferimento foi nas pálpebras, um local que para os judeus é considerado um defeito e o animal, portanto, fica inadequado para o uso da oferenda. E para eles, os romanos, isso não é considerado uma falha, se o animal permanecesse inadequado para a oferenda. Os rabinos foram da opinião que deveria ser oferecido, apesar do defeito, de forma a manter um relacionamento harmonioso com as autoridades romanas. O Rabi Zecharia ben Aviquilos disse-lhes, se permitirmos que o animal seja oferecido, as pessoas dirão que animais defeituosos podem ser sacrificados no altar. Pensaram em matar Bar Kamitsá, para que não pudesse contar ao imperador que o sacrifício tinha sido oferecido. Não tinha sido oferecido. Mas o Rabi Zacharia ben Aviquilos disse-lhes, as pessoas dirão então que quem danifica uma oferenda está sujeito à pena de morte, pois eles estarão desinformados sobre a verdadeira razão porque está sendo morto. O Rabi Yohanan disse, a submissão de Rabi Zecharia ben Aviquilos levou à destruição da nossa casa e queimou nosso santuário e exilou-nos
de nossa terra, né? Então, esse foi um conflito com referência a Kamitsá e Bar Kamitsá, o ódio infundado entre os próprios irmãos judeus levou a um atrair o outro, nesse sentido. Depois nós temos o teste da flecha. O teste da flecha diz o seguinte: o imperador Nero, né, foi contra eles. Ao aproximar-se de Jerusalém, ele atirou uma flecha na direção leste, mas a flecha caiu em direção a Jerusalém. Ele atirou uma outra flecha em direção a oeste, e ela caiu na direção de Jerusalém. Ele atirou flechas em todas as direções, menos em direção a Jerusalém. Mas todas as flechas que o imperador Nero atirou em todas as outras direções, todas elas caíram apontando para Jerusalém. Então, o imperador Nero disse a uma criança: cite-me um versículo, diga-me um versículo que lhe seja familiar. E o primeiro versículo que veio à mente daquela criança foi Ezequiel, capítulo 25, verso 14, que diz: eu exigirei minha vingança sobre Edom, através de meu povo Israel. Então Nero disse: Deus deseja destruir sua casa, mas deseja limpar suas mãos comigo. Embora Deus deseje destruir Jerusalém, o instrumento da destruição mesmo assim será castigado. Então Nero fugiu e converteu-se ao judaísmo. E da descendência de Nero vem o Rabi Meir, um descendente de Nero, um grande rabino. O cerco a Jerusalém. O imperador Vespasiano, então, atacou-os. O sucessor de Nero apontou Vespasiano como novo comandante das forças enviadas para reprimir a rebelião. Ele veio e sitiou Jerusalém por 3 anos. Havia esses 3 homens ricos lá em Jerusalém: Nakidimon, Ben-Gurion, Ben-Kalba, Savua e Ben-Tzitzit, Hakesed. Então, um deles disse: fornecerei trigo e cevada para toda a cidade. O outro disse: fornecerei vinho, sal e azeite. E o terceiro disse: fornecerei madeira para cozinhar e para aquecimento. Os rabinos elogiaram especialmente a previsão de madeira. O Rabi Hizda disse: um armazém de trigo exige 60 armazéns de madeira como combustível para assá-lo em forma de pão. Abriram seus armazéns e ficou decidido que tinham provisões suficientes para 21 anos. Então, ali o povo sitiado por Vespasiano poderiam suportar o cerco durante 21 anos. Então, imagine a dimensão da reserva que o povo tinha. Havia entre eles um grupo de birionim, bandidos rebeldes, né? No hebraico fala birionim e a tradução é bandidos rebeldes. Os sábios disseram a eles: deixe-nos sair e fazer as pazes com os romanos. Eles não permitiram que os sábios o fizessem. Disseram aos rabinos: deixe-nos sair e batalhar contra eles. Os sábios responderam: nada ganharemos com isso. Os birionim revoltaram-se e queimaram os armazéns de trigo e cevada, o que resultou, o que era para a sobrevivência de 21 anos, simplesmente virou nada. Resultado, começou o povo a ter fome. Os sábios responderam: nada ganharemos com isso. Os birionim revoltaram-se e queimaram então os armazéns de trigo e cevada e acabou com todo o provimento de 21 anos. O Rabi Yohanan ben Zakkai saiu para uma caminhada na praça do mercado e viu os habitantes de Jerusalém fervendo palha e bebendo água. Ou seja, estavam comendo palha, bebendo a água dessa forma. Então ele disse:
podem pessoas que fervem palha para beber a água enfrentar as legiões de Vespasiano? Não tenho escolha a não ser deixar a cidade e tentar negociar um fim para o cerco. Abba-Sicra ben Batiar era o líder dos Birionim de Jerusalém e o filho da irmã do Rabino Yohanan. O Rabino Yohanan enviou-lhe uma mensagem: venha ver-me em segredo, rapidamente. E ele foi. E o Rabino Yohanan disse-lhe: até quando você agirá dessa maneira? Por quanto tempo pretende impedir os rabinos de negociar com os romanos para terminarem o sítio? E fazer com que todos morram de fome? Abba-Sicra respondeu: o que posso fazer? Se eu lhes disser qualquer coisa, eles me matarão. O Rabi Yohanan então disse: crie um plano que me permita sair. Talvez algo assim ainda possa ser salvo. Então Abba-Sicra disse: finge estar doente e todos virão visitá-lo. Traga então um objeto mal cheiroso e coloque-o perto de você. Eles dirão que você morreu, porque o fedor estará muito forte. Deixe que seus discípulos o carreguem, mas não permita que outros o façam, para que não percebam que você é leve, pois as pessoas sabem muito bem que os vivos são mais leves do que o morto. O Rabi Yohanan assim o fez. E o Rabi Eliezer segurou um lado e o Rabi Yehoshua segurou o outro do esquife do qual o Rabi Yohanan estava. E quando chegaram ao portão da cidade, da saída, os guardas queriam apunhalá-lo para ter certeza de que o corpo sendo transportado era realmente um cadáver. Abba-Sicra, que estava acompanhando o féretro de seu tio, disse: eles, os romanos, assistindo à procissão do funeral, dirão: estão esfaqueando seu grande rabino. Ou seja, verão suas ações como degradantes. Os guardas queriam empurrá-lo para certificar-se de que o Rabi Yohanan estava de fato morto, pois se ainda estivesse vivo, a dor o faria gritar. Abba-Sicra disse: os romanos dirão: eles estão empurrando seu grande rabino. Abriram os portões e o Rabi Yohanan saiu da cidade. Carregaram-no até chegar a Vespasiano no acampamento romano. E o Rabi Yohanan disse: a paz seja contigo, rei. A paz seja contigo, rei. Vespasiano replicou: você é passivo de 2 penas de morte. Uma, eu não sou rei e você me chamou de rei. E a outra, se eu sou um rei, porque não me procurou antes, mas vem me procurar agora? Então, por essas 2 razões, você é digno de 2 penas de morte. O Rabi Yohanan respondeu: a respeito do que estava dizendo, não sou um rei. A verdade é que você é um rei. E se não fosse, Jerusalém não teria sido colocada em suas mãos, pois o versículo declara, Ishayahu, capítulo 10, verso 34, e o Levanon cairá aos grandes, O Levanon é Líbano. O termo grande aplica-se somente a um rei, como declara o versículo de Emiarro, capítulo 30, verso 21. E sua grandeza, ou seja, a grandeza se refere aqui à grandeza de um rei, brotará dele. E o termo Levanon refere-se apenas ao templo sagrado, como a Torá, que fala em Devarim 3:25. Esta boa montanha, o Levanon. Com respeito àquilo que falou, e se eu sou um rei, por que você não veio a mim até agora? Os Birionim entre nós não nos permitem deixar a cidade. Vespasiano respondeu: se houvesse um barril de mel com uma serpente enrolada nele, não quebraria o barril por causa da serpente. Você deveria ter lutado com os Birionim para que ao menos uma parte do populacho, o mel do barril, fosse salvo. O Rabi Yohanan ficou em silêncio. O Rabi Yosef citou o seguinte versículo de Ishayahu 44:25, a respeito do silêncio do Rabi Yohanan. E alguns disseram que foi o Rabi Akiva que citaram o versículo.
pois os sábios estão de costas e seus pensamentos foram tolos. O Rabi Yohanan deveria ter falado a Vespasiano: eu usaria uma pinça e removeria a cobra, matando-a, e o barril permaneceria intacto. Alguns dizem que havia 4 duques presentes: um árabe chamado Pangar, o duque da África, o duque de Alexandria e o duque da Palestina. Começaram a apresentar enigmas para o Rabi Yohanan, perguntando-lhe: se uma cobra é encontrada em um jarro, o que deve ser feito? O Rabi Yohanan respondeu: chama-se um encantador de serpentes para atrair a cobra fora do jarro, e este permanecerá intacto. Pangar disse: a cobra é morta e o jarro é quebrado. Então eles lhe perguntaram: se uma serpente é encontrada em uma torre, o que deve se fazer? E o Rabi Yohanan responde: chama-se um encantador de serpentes para atrair a cobra, e a torre permanece intacta. E Pangar disse: a cobra é morta e a torre é queimada. O Rabi Yohanan disse a Pangar: todos nossos vizinhos que agem perversamente fazem mal a eles mesmos. Não é suficiente que você não tente defender-nos, deveria processar-nos. Pangar respondeu: procuro o bem-estar de vocês, pois enquanto a casa, o templo sagrado, permanecer de pé, as nações lutarão com vocês. Quando esta casa for destruída, eles cessarão as suas brigas. O Rabi Yohanan então replicou: o coração sabe se suas palavras são falsas ou sinceras. Eis que nesse interim, enquanto Rabi Yohanan e Vespasiano estavam conversando, o mensageiro chegou de Roma e disse a Vespasiano: levanta-te, pois César morreu, e os homens notáveis de Roma, o Senado romano no caso, resolveram designá-lo para o cargo de imperador, o cargo de rei. Cumpriu-se a palavra do Rabi Yohanan. Vespasiano calçava apenas um pé de sapato, e quando tentou colocar o outro, não conseguiu. Disse: o que é isto? E por que meu pé inchou subitamente e o sapato não serve mais? O Rabi Yohanan explicou-lhe: não se perturbe, pois acabou de receber boas novas. Eis porque seu pé está inchado. Como declara o versículo de Mishlei 15:30, boas novas incham os ossos. Como isso pode ser remediado? O que você pode fazer para que o sapato sirva? Deixe que venha uma pessoa de quem você não gosta e deixe-o passar à sua frente, como diz o versículo de Provérbios 17:22. E um mau espírito resseca os ossos. E assim ele fez, e o sapato entrou no pé. Vespasiano disse-lhe: como você é tão sábio, por que me procurou só agora? Rabi Yohanan replicou: não lhe falei que os Birionim não permitiam que ninguém deixasse a cidade? Vespasiano respondeu: também lhe falei que você deveria ter lutado com os Birionim. Então disse a Rabi Yohanan: estou indo embora, e uma outra pessoa será enviada para governar as legiões. Peça-me algo que eu possa lhe dar, como recompensa por ter me trazido a notícia de que eu estava destinado a tornar-me imperador. E ele disse a Vespasiano: dê-me a cidade de Iavne e seus homens sábios, os descendentes de Ramban, Gamaliel, e um remédio para curar o Rabi de Sadoc. O Rabi Yosef citou o seguinte versículo de Ishayahu 44:25 a respeito dos pedidos do Rabi Yohanan. E alguns disseram que foi o Rabi Akiva que tinha citado o versículo. Pois os sábios estão de costas e seus pensamentos foram tolos. O Rabi Yohanan deveria ter lhe dito: deixe passar desta vez, termine o cerco a Jerusalém como um gesto de boa vontade. Mas o Rabi Yohanan pensou: talvez ele, Vespasiano, não chegaria tanto, e assim nem mesmo um pouco seria salvo. Outros afirmam que o Rabi Yohanan respondeu a Vespasiano da seguinte maneira:
pedi-lhe que poupasse este país. E o Vespasiano disse: Roma designou-me para isso, que eu poupasse o país? Faça um outro pedido e atenderei. Ou seja, Vespasiano, ele confirma para o Rabi Yohanan que ele foi designado por Roma para destruir Jerusalém. E não para salvar Jerusalém. Para destruir o povo judeu e não para salvar o povo judeu. Por isso que Yohanan fez um pedido para tentar salvar pelo menos alguns. Ok? Quando a cidade foi conquistada, Vespasiano enviou uma mensagem ao Rabi Yohanan: se houver alguém que você ame ou que seja seu parente na cidade, mande-o embora antes que minhas legiões cheguem. O Rabi Yohanan enviou o Rabi Eliezer, o Rabi Yehoshua, para trazer o Rabi Tzadok. Encontraram-no sentado ao pé do portão da cidade. Quando ele, o Rabi Tzadok, foi ao acampamento romano, o Rabi Yohanan levantou-se em reverência e respeito ao Rabi Tzadok. E o Vespasiano disse: fica de pé perante um homem fragilizado? E então o Rabi Yohanan replicou: acredite-me, se houvesse outro igual a ele ou como ele, você não teria conseguido capturar a cidade nem mesmo com o dobro de número de soldados. Vespasiano perguntou: qual é a força dele? E o Rabi respondeu: ele come um único gamuz, uma medida pequenininha de comida. E isso é o suficiente para que ele realmente aprenda 100 capítulos da Torá. Vespasiano então perguntou: por que ele é tão magro dessa forma, etc e tal, né? E então o Rabi respondeu: por causa dos seus jejuns, né? Essa aparência frágil, etc e tal. Trouxeram os médicos que o alimentaram lentamente até que seu corpo estivesse recuperado. Quando Vespasiano conquistou a cidade, dividiu as 4 muralhas entre os 4 duques. O portão ocidental caiu nas mãos de Pangar e foi decretado no céu que jamais seria destruído, porque o local de repouso da Shekhinah está a oeste. Vespasiano mandou chamar Pangar e perguntou-lhe: por que não destruiu o que lhe foi dado? E ele replicou: fiz isso para trazer glória ao império, pois se eu o tivesse destruído, ninguém jamais saberia o que você destruiu, a dimensão da sua destruição, a dimensão da sua conquista. Agora as pessoas vêm e comentam: veja a grandeza de Vespasiano e o que ele destruiu. Então esse muro chamado Muro Ocidental, que estava na responsabilidade de Pangar, né, é o Muro das Lamentações que você conhece nos dias atuais, né, ou como se chama no hebraico, né, Kotel, o Kotel. Então Vespasiano disse-lhe: fez muito bem. Entretanto, como você violou minha ordem, suba até o telhado e salte. Se continuar vivo, permitirei que viva, mas se morrer, morrerá. Pangar foi até o telhado, pulou e morreu. E as palavras de Rabi Yohanan ben Zakkai foram cumpridas, né? Então nós vemos aí realmente o desenrolar, por assim dizer, né, para a destruição realmente do templo e de Jerusalém, ok? Nós vamos fazer uma pausa e nós vamos retornar exatamente com a queda nas mãos de Tito, ok? Para que a gente possa compartilhar no Instagram, né, as duas partes, a parte 1 que vamos encerrar agora e a parte 2 que nós vamos reiniciar daqui 2 minutinhos. Então, eu peço a gentileza dos amados, né, para que não vão embora, né, voltem a conectar-se, que nós vamos retornar já já. Vou concluir aqui, vou fechar aqui e já volto com a live, porque eu preciso fazer menos de 1 hora para poder compartilhar no Instagram, ok? Então daqui a pouco a gente se encontra 2 minutinhos.